pessoas com sonhos imensos de vida, de prosperidade, pessoas que a gente juntos deram um grupo, a gente sonhava, entendeu? Só que 75% desse grupo acabaram as suas vidas e não realizaram os seus sonhos. Em 94 eu ia morrer no ano de 98. No ano de 98 eu ia morrer no ano de 2000, então eu esperei a morte, sabe? Eu esperei a morte por muito tempo. Nem me cuidei também, nem ela se cuidou, nem nada, simplesmente casei. Tivemos um filho, né? E nessa do filho veio um baque grande. Ou vocês têm AIDS. Eu cheguei na represa, falei, HIV, a vida para mim acabou, eu morri. Eu comecei a refletir no passado, na minha vida que eu tive pregressa, em tudo de bom e de ruim que eu fiz. Eu falei, pô, amor, vou morrer. Faz 25 anos atrás, eu lembro que eu fiquei bem desesperada, assim, que eu chorei bastante, que ela me encaminhou do local que era do local que eu estava, que ela deu a notícia, ela me encaminhou para fazer uns exames num laboratório lá da Alameda. Daí, do local que eu estava até o laboratório da Alameda, eu chorei aquele pedaço inteiro, caminhando, sabe? Pensando, refletindo sobre a minha vida, sobre tudo que eu, né, que eu estava passando. Enquanto o HIV é o vírus, e a pessoa pode viver com HIV anos e anos sem nunca ficar doente, basta fazer o tratamento correto, é diferente da doença AIDS, que apesar de ser causada pelo vírus HIV, só se manifesta se a nossa imunidade ficar abaixo de 200 células. Quando o HIV, digamos, se manifestou pela primeira vez em grande escala, que nós chamamos de uma epidemia do HIV, nós tivemos uma situação de desconhecimento. Nós não sabíamos o que estava causando as mortes das pessoas. O vírus pode ter surgido nos anos 30, mas só foi identificado em 1980. 7 anos depois foi criada a primeira droga para ajudar no tratamento da doença, o AZT. Hoje, há quase 4 décadas, mais de 30 milhões de pessoas morreram de doenças relacionadas à AIDS. Os médicos eram despreparados e os estudos não eram suficientes para acabar com as dúvidas. Enjoos, alterações no fígado, só alguns dos efeitos colaterais das pessoas como o Jorge, por exemplo, que começaram o tratamento logo no início da epidemia. Havia um comprimido grande assim que chamava-se AZT, que você tinha que cortar em 4 e tomar, porque você não conseguia tomar ele. E também não era um tratamento, era um paliativo, tá? Muita gente morreu naquela época tomando AZT. Ele não te dava qualidade de vida, ele prolongava a tua vida mais alguns meses. O trabalho era escasso, o trabalho não existia pra gente, entendeu? Então, o que nós precisaríamos, que era uma boa alimentação, não tinha. Muitos morreram por não ter tratamento, por não ter uma boa alimentação e por não ter ninguém ao lado também. Quase 10 milhões de pessoas têm o vírus HIV e não sabem. HIV não escolhe gênero, não escolhe cor, nem classe social. O HIV não tem cara. Apesar da concentração da doença, dos picos da doença, entre os 15 e os 29 anos, isso não significa que aquela é a única faixa etária que a gente precisa se preocupar. Então a gente precisa perder essa questão, esse parâmetro de grupo de risco, porque a população sexualmente ativa precisa se proteger, senão está em risco. Por mais que a gente diga assim, use preservativo, a gente sabe que depois de 3, 4, 5 encontros as pessoas passam a não usar mais preservativo, se sentem mais confiantes ali, acham que a pessoa não tem nada, e aí onde está o risco. É super importante procurar ajuda terapêutica para poder compartilhar e às vezes até esse psicólogo ajudar ir, né, até o centro de especialização para compartilhar ali o sofrimento da pessoa e ajudar ela a lidar melhor até com o diagnóstico. Ela vai ter que saber administrar o estilo de vida, alimentação, fazer o uso da medicação corretamente. E a partir disso, quando ela consegue administrar tudo isso, incluindo o emocional, ela consegue administrar a sua vida de uma maneira muito saudável.
Hoje em dia a gente pode trabalhar com medicações bem mais seguras, essas medicações hoje não causam tantos efeitos adversos e a pessoa pode ter uma vida extremamente saudável, basta ela se cuidar e fazer o tratamento de forma adequada. Hoje, se nós trabalharmos com a ideia, por exemplo, que o nome do teste é um teste rápido, ele é feito em 20 minutos. Então você já faz o teste, você faz a coleta ali mesmo, existe uma aconselhadora que vai monitorar só essa questão de por que você está vindo fazer o teste de forma anônima, você não vai ser identificado, você não vai ser exposto, certo? E vai sair com o resultado em 20 minutos. Então talvez isso seja o melhor, o mais elaborado, para que a gente tenha a ideia de que nada disso é algo assustador, que é algo que demanda um forte apelo emocional. Não há necessidade disso. A pessoa vem, rapidamente ela tem o resultado e se esse resultado for positivo, ela já é encaminhada para o tratamento e para os outros exames sem maiores problemas. E com os avanços da ciência e da tecnologia, a qualidade de vida de quem tem HIV melhorou muito. Mas o preconceito, nem tanto. Ainda há um longo caminho para que falar sobre a AIDS hoje deixe de ser um tabu. As pessoas ainda têm dificuldade de falar, né, sobre seus anseios ou falar também que é um portador do HIV e compartilhar isso com seus parceiros conforme vai conhecendo, né, gera um medo. E quanto mais a gente fala entre amigos, família, a gente consegue trazer de alguma maneira a naturalidade do indivíduo procurar, né, a ajuda e também evitar os riscos ali da transmissão. Mas ainda é muito preconceito da própria família, dos amigos, até de conversar sobre o assunto, né? Então, assim, evoluiu a parte da ciência, né? Mas ainda a questão do diálogo, por mais que tenha muitas campanhas, muita conscientização, as pessoas ainda têm dificuldade ainda de lidar com isso. A principal dificuldade para quem tem o HIV é o preconceito. Nunca vai deixar de ser o preconceito. O preconceito é uma coisa que a gente sente, não é uma coisa que a gente vê. Eu lembro que nós tínhamos um enfermeiro que ele ia fazer exames na gente de CD4 carga viral e ele fazia esses exames tremendo e a gente tinha medo de ir com ele. A gente até lembra que quando, né, ia um colega na frente, a gente evitava pegar ele porque ele fazia os exames, ele tirava sangue da gente tremendo. Ele via com a agulha tremendo e os braços da gente chegavam a ficar roxos assim. Existe ainda esse preconceito. A mídia toda diz que não existe preconceito, não temos preconceito, amigos me abraçam, falam, eu não tenho preconceito de ti. Mas eu vejo uma coisa, eu trabalho com o público, a maioria do público que eu trabalho sabe que eu sou soropositivo. Eu hoje, nesses anos todos, estou tentando desenvolver ações que venham trazer ao soropositivo condições de vida e de trabalho. Hoje, tem pessoas que trabalham numa empresa e a empresa souber que ela é soropositiva, ele pode ser um funcionário exemplar. A empresa manda embora. E é com esse preconceito que mais de 800 mil pessoas vivem com o vírus HIV no Brasil. Doença que já não é mais uma sentença de morte, mas sim uma batalha de superação. Hoje eu me sinto bem mais forte, porque hoje existe uma cartela de tratamento que tu podes fazer, tu podes escolher, outro se cuida, outro não se cuida. Se você não se cuida, é claro que você vai ficar doente daqui a uns meses. E hoje em dia eu me sinto mais forte em tudo, emocionalmente, psicologicamente. Vai fazer o quê? 27, 28 anos, 29 anos que eu vivo com HIV. Eu procurei saber o que é o HIV para eu poder viver com ele. Eu, por já ter uma caminhada nesses anos todos, por já ter essa abertura no meu coração de que eu não vou esconder nada de mim, eu sofri o preconceito, para mim hoje em dia não é nada. Você tem que ter qualidade de vida e não ter AIDS. Isso é um sonho que eu tenho em estar passando para as pessoas. Se você contraiu hoje, não se desespere, procure ajuda.